Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Temos muito a fazer, muito a conquistar hoje. Bom, o tema, então, dessa fase da live é consistência. Vimos aí os colegas que me antecederam fazerem apresentações homéricas, conceitos muito atuais, técnicas muito específicas da gente obter consistência. E para não chover muito no molhado, eu trouxe hoje algumas abordagens, alguns insights que eu acho que vão ajudar todo mundo. Na medida que a gente for dissecando aqui essa minha ideia, eu acredito que vocês vão conseguir interagir mais com essa percepção geral daquilo que os colegas que me antecederam trouxeram, ok? Então, eu busquei, primeiro, consciência. Porque consciência, se a gente for buscar a tradução literal, gramatical aí da palavra, né? A gente vai entender que seja a condição de estar acordado e ciente do ambiente. Na tradução mais hermenêutica, mais aprofundada, a gente verifica que consciência é um estado de conhecimento interno de si próprio, onde a gente tem uma percepção muito particular do mundo ao redor e um senso de certo e errado. Isso, para mim, é a melhor condição de consciência. Então, é você saber onde você está e como você está interagindo com aquele ambiente. E consistência significa uma regularidade, uma padronização, eu acho que uma conquista de uma regularidade que a gente alcança. Ao misturar esses dois conceitos, essas duas concepções, eu busco aqui essa frase que eu compus ontem ao dar linhas finais à apresentação. Então, consciência para consistência significa estar ciente e responsivo, ou seja, com responsabilidade, ao ambiente do ponto de vista da homogeneidade, da coerência, da firmeza, da capacidade, da resistência e da densidade profissional. É o que a gente vem abordar aqui hoje. É essa consciência, essa consistência no ambiente da corretagem que a gente executa aqui. E aí vamos saber por que a gente está aqui, tá? Bom, algumas consciências são vitais na consistência que a gente busca da corretagem, tá? A primeira delas, consciência ética. Eu tenho que saber quais os meus parâmetros, quais os meus limites para eu atuar nesse ambiente profissional. Essa seria uma consciência ética, tá? Ética é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Então, essa é uma consciência que eu tenho, que eu adoto, é a minha forma de ser e relacionar com o ambiente. Então, eu tenho que ter consciência ética. Consciência profissional. Aí a gente vai se voltar especificamente para dentro daquela atividade que a gente abraçou, que a gente está executando, que a gente está exercendo. Uma duvidazinha, queria ver respostas aí no chat. Quem já se deteve, já se ateve a ler o Código de Ética da Corretagem Imobiliária? Nós temos o Código de Ética lá na página do CRECISP e do CRECING, né? Dos dois CRECES, CRECE de Minas Gerais e CRECE de São Paulo. Quem já leu? Quem já foi lá e já leu o Código de Ética da Corretagem Imobiliária? Sem respostas? Não. Quem mais? Eu. Ó, apareceu alguém que leu. Olha, eu fico assim muito melancólico em saber que a pessoa investe, paga o curso de TTI, faz uma formação, se dispõe a vir aqui, cumprir plantão, sábado, domingo, feriado, com chuva, em feirões, de manhã, de tarde, de noite, e a pessoa ela não tem os parâmetros éticos de atuação da profissão. Agradeço a sinceridade de quem se manifestou aqui, mas gostaria de fazer esse convite. Depois da live, a hora que tiver com um tempinho, entre um cliente e outro, estou aguardando o retorno, entra no site do Cresce, dá uma olhada no Código de Ética, vocês vão descobrir coisas que vão arrepiar os cabelos da sua quinta geração, tá? Tem coisa lá que eu deveria estar fazendo e não estou. Isso é importante, tá?
Então, a consciência profissional passa por isso também. Eu não sei nem quais os parâmetros obrigatórios eu tenho que atuar na minha profissão, tá? A Vivian está citando aí que, inclusive, ela tem essa matéria lá na faculdade dela, tá? Vamos em frente. Consciência produtiva. Ora, eu venho aqui para quê? Eu venho aqui para viver de flauta, eu venho aqui simplesmente para ter amizade com o pessoal do stand, para conhecer gente nova, os clientes, ou os amigos, ou os gestores. Venho aqui a passeio? Não, eu venho aqui para produzir, eu venho aqui para vender, eu venho aqui para viver disso, eu venho aqui buscar o dinheiro para a minha sobrevivência, para o meu bem-estar, para o meu crescimento enquanto pessoa, para o meu crescimento enquanto patrimônio. Mas isso vem de graça? Ou eu tenho consciência daquilo que eu venho buscar aqui? Eu tenho que saber que eu tenho que vender, eu tenho que saber que eu tenho que conhecer para poder vender. Então, essa consciência eu preciso ter, ela é inafastável, inarredável, ela é fundamental, tá? Uma outra consciência que eu acho importante para nós é a consciência emocional. Olha, eu sei que eu sou uma pessoa explosiva, então eu venho trabalhar como corretor imobiliário. O primeiro cliente que me fizer recolher toda a documentação, montar o processo dele, colocar no sistema, faço a venda em comum acordo com ele. Na hora que é para assinar o contrato, ele fala assim: pensei melhor e não quero mais o apartamento. Isso nem acontece aqui, né? Só em Serra Leoa, que eu fiquei sabendo. Aqui não, o cliente vai até o final e compra, né? Assim? Claro que não, gente. O cliente vem aqui, faz a gente ter um trabalho danado. Lá no final, por qualquer argumento que eu tenha, até pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, eu tento convencer esse cliente, ele fala: não, não quero mais desistir. Aí sabe o que eu faço? Eu não tenho uma consciência emocional. Eu esgano ele. Aí vou para a cadeia, né? Porque eu não tive equilíbrio emocional para aceitar esse não. Então eu tenho que ter essa consciência. Uma outra consciência proposital, é uma consciência de propósito. Eu já falei em 2 ou 3 lives sobre essa mesma expressão, propósito. Eu tenho que ter o propósito de vir aqui ser corretor. Mentira, eu tenho que ter o propósito de vir aqui ser o melhor corretor que eu puder ser, porque eu quero o melhor para mim, eu quero figurar lá no ranking. Tem gente que fica olhando o ranking como o quadro de Mona Lisa lá no Museu do Louvre, que inclusive ele é pequenininho e ele fica distante. A gente olha, tenta até enxergar os detalhes e não consegue. Então eu vejo o ranking longe de mim, eu não me vejo no ranking. Que propósito é esse? Como diz, né, o meme aí, que show da Xuxa é esse? Você veio aqui para fazer o quê? Se você não tiver o propósito de ser bom, de ser o melhor, de ser melhor que todo mundo, fique em casa, não precisa vir. Porque aqui é para guerreiros, aqui é para quem quer vencer na vida, aqui é para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer melhorar a sua condição, a condição das pessoas que estão à sua volta, seja o cônjuge, o filho, a família, de uma forma geral. A gente tem que ter um propósito, gente. Ou não, eu não preciso de dinheiro, mas eu vim aqui para brilhar profissionalmente. Olha que propósito bacana, a pessoa não vive de dinheiro, não depende disso aqui não, mas ela veio por uma questão pessoal, por uma proposição de coisa boa, por uma proposição de coisa construtiva. Então, não, isso aqui não é um rol terminativo, né? Ficam aí alguns insights, algumas dicas para vocês verificarem a condição de consciência que eu acho relevante para a gente atuar aqui, ok? Vamos em frente. E aí, vejam a imagenzinha que está do lado da primeira frase aí. Você se olhando no espelho. O meu propósito aqui agora, então, é fazer vocês fazerem uma autorreflexão. Já falamos de autodisciplina, autoconsciência, agora eu gostaria de uma autorreflexão. Vocês sabiam que vocês vieram aqui para fazer a intermediação entre a construtora e o cliente? Você está consciente disso? Você tem ciência disso? Aqui você é um representante da construtora, então você não pode ser você. Você tem que ser despersonalizado da sua condição individual para ter uma visão profissional. Eu tenho que atuar em nome da construtora e trazer uma pessoa que sonha em ter uma conquista. Então, eu tenho que estar ciente desse meu papel.
Eu sou um intermediário entre a construtora e o sonho de alguém. Isso é consciência. Uma outra questão, eu tenho que ter o meu profissionalismo pautado pela excelência. Eu não posso ser um corretor meia-boca. Espero que me entendam isso. Já é tão difícil fazer a venda. Se eu faço uma venda, eu chamo lá no meu time, né, com minha turma, eu falo, fazer venda mole não é fazer venda, é adquirir um risco. A qualquer momento essa venda pode cair. Eu tenho que ter firmeza, eu tenho que ter o meu propósito, e para isso eu tenho que estar cercado, municiado, armado da melhor técnica para fazer uma venda consistente. Uma outra questão, eu tenho que ter responsabilidade legal, porque vamos colocar entre aspas aqui, qualquer lenha que eu fizer, eu coloco em risco o cliente, a mim mesmo e a construtora. Então, nós temos que ter parâmetros legais. O Código de Ética lá do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ele traz algumas marcações muito importantes, muito profundas sobre essa responsabilidade. E eu tenho que ter ética, porque a pessoa que tem ética, ela vai procurar os melhores conhecimentos, os melhores parâmetros, as melhores técnicas, a melhor forma de abordagem do cliente para eu não incidir em ilegalidades e antiética. Tá? Isso é muito importante. Vamos mais. Atuação profissional na corretagem. Bom, já estou ciente disso tudo, eu sei tudo que eu tenho que fazer, né? E vou fazer o melhor de mim. Vou ser um profissional consistente. Então, como é que eu vou atuar na corretagem imobiliária? Também lá no Código de Ética a gente traz alguns pontos muito importantes. Honestidade como base para confiança e credibilidade. Vamos lá. Gostaria muito aqui de chamar a atenção de cada um de vocês. Se possível, fechem os olhos e escutem o que eu vou dizer. Entre nós, há corretores que simplesmente querem vender. E para vender, eles são capazes de absurdos, são capazes de prometer coisas assim que ninguém pode sustentar depois. São capazes de desafiar o cliente a acreditar em algo que, objetivamente, não é nem sustentável do ponto de vista lógico. Então, a gente tem que ter honestidade. Cliente perguntou, a evolução de obra pode passar do valor da minha prestação? Ora bolas. Com exceção aí das pessoas que chegaram há pouco tempo, que ainda não têm essa informação, pode sim. Só que a gente tem formas e formas de abordar. Se eu disser simplesmente não pode sim, pode ficar muito maior que o valor da sua primeira prestação. Você afugenta o cliente. A gente tem que saber fazer uma integração entre o andar da obra e a cobrança desse emolumento chamado evolução de obra. Quando eu faço isso, eu trago credibilidade do cliente. Esse foi o cara que me falou de uma forma racional que existe evolução de obra, que essa evolução de obra ela pode, inclusive, ultrapassar o valor da minha primeira prestação da Caixa, mas por um motivo, por um propósito muito bom, que é o quê? Se eu estou evoluindo muito com a obra e estou cobrando uma evolução de obra muito grande, alguma coisa está acontecendo. Ou lá no canteiro de obra a gente teve aí um custo maior da obra, uma aceleração do tempo, ou uma intervenção de algum fator que me faz ter essa obra além do prazo inicial estimado de entrega. E aí, prazo legal de 180 dias. E por isso, a minha evolução de obra vai ser maior. E ao ser maior, eu tenho um limitador. Eu não vou pagar infinitamente um valor de evolução de obra. Não, eu tenho 180 dias para entregar essa obra. É o meu período de risco, porque passados esses 180 dias, a construtora tem uma responsabilidade até para compensar essa parceria do cliente que bancou essa evolução de obra um pouquinho maior. Tudo é argumento, gente. Uma outra coisa, para eu passar isso, eu tenho que ter segurança e transparência nas informações. Agora, se eu desconheço, eu não sei o que é isso, vai ficar difícil. Cadê minha consistência? Cadê o meu profissionalismo? Cadê a minha forma de acolher esse cliente e representar a empresa? Por isso, gente, eu tenho que ter
atualização constante sobre o mercado, porque isso não é privilégio ou não é ônus só da Inc, não. Isso é do mercado. Eu tenho que conhecer do mercado, porque o cliente vai contra-argumentar. Não, mas vocês estão cobrando além do valor da prestação, mas ninguém cobra. Eu tenho que saber que isso é uma prática de mercado. Eu tenho que saber que isso não é meu, não. Isso é regulamentar, isso é regimentar. Isso é normativo. E eu tenho que ter consciência do que está se passando na empresa. Olha, a obra atrasou um pouquinho porque eu tive lá uma imprevisão de um terreno mole que apareceu de uma hora para outra, de um terreno rochoso que eu tive que adotar novas tecnologias, contratar um novo prestador de serviço para poder suprir aquela dificuldade. Então, vamos ter aí alguma dificuldade, mas eu tenho que saber transpor baseado na minha profissionalização. Pilares que eu acho importantíssimos na corretagem imobiliária para essa consciência que vai replicar na consistência. Análise e estudo de mercado. Eu preciso ter ciência do que é o mercado, do que são os clientes, o que é a concorrência. Marketing, eu tenho que saber divulgar, eu tenho que saber definir os objetivos da minha área de atuação, eu tenho que ter bons canais e para isso eu tenho que investir. Eu tenho que investir. Se eu não investir, como é que eu vou fazer marketing? E na execução, no exercício da minha profissão, eu tenho que estar sempre implementando novidades, implementando as regulações, as regulamentações que me são pertinentes, e eu tenho que monitorar permanentemente as minhas ações. Para quê? Para que eu saiba quanto, como, onde, quanto custa, por que eu estou fazendo aquilo. Se eu não tiver elementos básicos para eu saber aonde eu estou, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, acho que o lugar talvez não seja esse, tá? Estratégias para consistência na corretagem imobiliária. Pessoal, para eu ser consistente, para eu ter realmente uma carteira de clientes sólida, confiável, que é minha, que me tem uma consideração, eu tenho que ter um atendimento personalizado e relacionamento contínuo com os clientes. Já foi o tempo onde nós tivemos aqui na construtora, alguns aqui de Juiz de Fora sabem disso, o corretor que fazia a venda, terminada a venda, assinado o contrato, ele simplesmente bloqueava o cliente no WhatsApp. Ou seja, ele perdeu uma possibilidade de maior engajamento. Por quê? Pelo medo, às vezes pela falta de preparo, né, de fazer o atendimento pós-venda, mas ele perdeu indicação, ele perdeu a possibilidade de criar um círculo positivo de imagem dele enquanto corretor. Eu preciso saber fazer o uso de tecnologias para um engajamento qualificado. Eu tenho que saber fazer uma postagem, eu tenho que saber fazer uma divulgação, eu tenho que saber atuar num feirão de vendas. Por quê? Ninguém quer aqui ser atendido, né, por pessoas que não passem confiabilidade, credibilidade. Então, são técnicas que eu tenho que buscar aprimorar para eu poder ter uma consistência de imagem. Eu tenho que saber monitorar os meus resultados e fazer adaptação constante. Poxa, eu fui no último feirão, você acredita que eu não consegui captar um cliente, fazer uma venda? Compensação, a Maria das Couves fez 30 vendas na minha frente lá, coisa que eu não sei da onde que ela tirou. Não é possível, só pode ser sorte. Vou dizer para vocês que não é, não. Isso é consistência de trabalho. Isso é consistência de metodologia. Isso é consistência de método. Isso é consistência de profissionalismo. A Maria das Couves vai continuar fazendo muito e você pouco, se nada mudar. Benefícios da consistência. Então, se eu sou um profissional consistente, atento, alinhado a tudo que eu preciso fazer, aos parâmetros da minha profissionalização, eu tenho que ter conquista e fidelização de clientes. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo certo, eu estou indo atrás dos meus clientes. Isso é natural, isso é imanente. Eu atraio para mim aquilo que eu passo de confiabilidade e de confiança. Aí, com isso, eu crio uma reputação sólida no mercado. Aí, realmente, eu vou ser um profissional disputado. Internamente aqui na Inc, por equipes, né? A gente tem aí os gestores. Ah, não, manda o fulano para mim porque ele é bom. E para fora daqui, se a minha consistência é muito grande, ela é de mercado,
Pode ser que amanhã ou depois venha a haver até cooptação de alguma outra consultora, porque eu sou muito bom. E aí eu tenho que ter a consciência, né, de saber se realmente é isso que me apetece. Essa disputa de mercado aí, como eu vou dizer, acelerada, selvagem, ou se realmente eu quero ser o melhor onde eu estou, que isso é muito importante. A gente ter identidade também traz consistência para nós. Ficar pulando de galho em galho acaba maculando a minha consistência. E eu tenho que ter um crescimento sustentável, tanto da minha condição enquanto corretor, quanto da minha formação, quanto da minha profissionalização, para eu buscar novas oportunidades. Novas oportunidades de quê? Aqui mesmo na construtora, né? A gente tem aí 2 segmentos, um segmento Minha Casa Minha Vida e um padrão médio-alto. Ah, mas eu não sei vender padrão médio-alto, eu não sei vender upside. É falta de consistência. Porque se eu sou um profissional, o que muda são meramente poucas linhas, poucas regras, tá? Eu sempre passei aqui para vocês o ciclo PDCA, né? Planejar, que é o plan, do, que é fazer, então eu planejo, e eu ajo e eu checo aquilo que eu estou fazendo. Se eu seguir essa roda, ela vai ficar aí disponível para vocês, a gente tem que saber que isso aí são sempre ciclos, onde eu tenho que ter foco no produto, tenho que cumprir os meus prazos de atendimento do cliente, reconstrução ou construção de novos relacionamentos, marketing digital, usar isso, me especializar, fazer especialização, né? Saber negociar e comunicar o meu produto, atualizar constantemente, ter ferramentas de trabalho compatíveis com a minha execução da corretagem. Eu tenho que ter foco no cliente, novamente ter foco em produtos, que aí tem novos lançamentos, onde eu tenho que cumprir prazos, Isso é uma roda viva, gente. Isso aqui é o que a gente faz todo dia. E aí algumas pessoas ainda conseguem colocar nesse ciclo aí, nesse giro aí dessa roda, as novidades que são de cunho pessoal. E aí a gente chama isso de talento, tá bom? Mas eu tenho que ter consciência de que isso é permanente, é inafastável, é involuntário, né? Isso aí é obrigação de todo mundo, tá? Por fim, eu gostaria de definir aqui com vocês aquilo que eu considero que seja o corretor consistente. O corretor consistente, no meu ponto de vista, é aquele que trabalha pelo menos 8 horas ao dia. Não adianta, peraí, eu sou corretor naquelas 4 horas, 5 horas de plantão. Ora, e o cliente que te chama depois? E a ação de vendas que você pode fazer à noite, em algum lugar que tem aglomeração de pessoas? Segundo ponto, o corretor imobiliário, para mim, profissional, é aquele que se especializa sempre. Ele ouve terminologias. Outro dia foi uma crise, né? Quando eu citei num grupo de colegas corretores, fiz uma pergunta, onde fica o barrilhete do empreendimento? Teve gente que, assim, me achou um extraterrestre. Às vezes eu sou mesmo. Mas, no geral, eu estava sendo um extraterrestre da construção civil. Eu tenho que saber tudo, todas as terminologias? Não. Mas as básicas eu tenho que saber, porque o cliente nos coloca em xeque às vezes. Podem ter certeza disso. Quem nunca? Quem nunca passou por um constrangimento do cliente perguntar alguma coisa e eu não saber o que responder? Eu tenho que manter o equilíbrio emocional. Os tempos não são fáceis, os tempos são difíceis. Então, eu tenho que estar equilibrado, eu tenho que me preparar. Uma pessoa depressiva, ela leva o cliente junto com ela, ninguém compra, ninguém vende. Eu tenho que conhecer do mercado do produto, porque tive esses dias uma colaboradora nossa, onde o cliente falou, olha, não vou comprar um imóvel lá, porque eu fiquei sabendo que teve lá um assassinato e a pessoa lá nesse bairro queimou o carro, carbonizou o corpo, a polícia teve lá, até hoje não descobriram o assassino. Se a pessoa tiver um pouquinho de conexão, ao ler as matérias no jornal, ela vai ver o seguinte, o crime foi cometido em outro lugar e a desova foi feita nesse bairro. Por quê? Porque a pessoa tinha ligações, tinha vínculos de amizade e tudo mais. Coisa de criminalidade. Mas você tem que ter pelo menos uma noção e para questionar o cliente. Qual bairro nunca teve um assassinato? Qual bairro nunca teve um crime? E descaracterizar essa visão, porque é uma visão ilusória, porque o bairro lá não é um bairro de alto grau de violência, não é o bairro mais violento da cidade, nenhum dos mais, inclusive.
Outra coisa, o corretor consistente, ele tem que cumprir as suas metas. Por quê? Adianta eu ser muito bom no marketing, eu ser muito bom no atendimento, eu ser muito bom colaborativo com todo mundo, e os meus números, e a minha sobrevivência, e a minha felicidade. Existe um termo aí que parece que já foi deixado até demodé, que chamava felicidade interna bruta. Isso é programa que as empresas adotam, né? Algumas ainda adotam, para trazer um maior grau de felicidade para o empregado. Aqui nós somos autônomos, então nós somos a empresa. Nossa empresa tem felicidade interna bruta? De onde vem essa felicidade? Será que é da excelência profissional? Porque excelência profissional ela vem através de consistência. O corretor consistente tem controle financeiro. Aí eu penso, né? Eu sou o corretor mais feliz do mundo, eu faço tudo e tal, mas eu não tenho dinheiro. Toda vez que eu preciso de dinheiro, eu tenho que fazer empréstimo. E empréstimo vem acompanhado de juros. E aí eu não estou nada da vida porque eu não estou dando conta de pagar os juros. Ué, que consistência é essa? Eu tenho que buscar. E o dinheiro vem da onde, gente? Do exercício profissional. O corretor consistente é proativo, conectado e produtivo. Esse realmente é o meu modelo de corretor consistente. Se deixar, a gente já passou aqui 6 minutos, vamos falar muito mais, mas eu acho que seria objeto até de um seminário. Gostaria hoje, né? Hoje é Dia Mundial do Chocolate, dizer para vocês que o chocolate é um estimulante das capacidades cognitivas. E ele é calmante, né? Então, assim, se faltar pelo menos um combustível, aproveitem aí o dia do chocolate, comam bastante chocolate para vocês serem corretores consistentes, felizes, produtivos e inteligentes. Ninguém veio aqui para ser corretor burro. E o corretor burro é aquele que prefere apontar os outros, prefere comemorar a vitória dos outros, prefere exclusivamente comemorar a vitória dos outros, para ele não precisa, né? Ele está feliz de ver a felicidade do outro. Eu não acho que isso seja propósito, tá? É bom comemorar corretores felizes, sejam corretores consistentes, sejam corretores conscientes. Essa é a minha mensagem para vocês. Desejo uma feliz semana, um feliz expediente hoje. E eu espero de vocês hoje muita consciência e muita consistência. Podem ter certeza que essa receita não falha. O bolo não deixa de crescer. Pelo contrário, ele só multiplica. Tá certo? Bom dia para vocês. Espero que tenha sido produtivo. Espero que tenha sido realmente consistente. Um grande abraço. Obrigado pelas manifestações. Obrigado pelos elogios. Quem discordou pode me chamar no privado. Vamos discutir melhor, porque eu acho que sempre tem um caminho. Tá bom? Um abraço.